Glória a Deus. Vai tudo bem com vocês? Estão aguardando o arrebatamento? A vinda do nosso Senhor Jesus? A Bíblia diz que num piscar dos olhos, Ele rasgará o céu. E aí, tudo isso aí que você está passando, às vezes você está lutando por tantas coisas, Ele vai falar assim, não precisa mais não. Tenho coisas maiores preparadas para você. Abram suas Bíblias, Mateus capítulo 21. Aleluias. Mateus capítulo 21 diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-amos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e os outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Podeis sentar, irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, conforme eu falei para cada um de vocês, antes de começar a leitura da Bíblia Sagrada, Jesus, ele vem buscar a sua igreja. A igreja de Jesus, ela é compreendida por aqueles que se arrependeram dos seus pecados e se entregou a Jesus Cristo. Essa é a igreja do Senhor. E ela vive constantemente em arrependimento. Essa é a igreja do Senhor. Mas a igreja do Senhor, ela não vive só constantemente em arrependimento, como também ela vive em obediência àquilo que o próprio Cristo propõe àqueles que o seguem. Jesus, quando foi chamar os discípulos, ou pelo menos na narrativa dos 12, nós vamos enxergar em primeiro lugar, conforme nos menciona Mateus capítulo 4, que Jesus ele vai na beira da praia e começa a chamar alguns homens que pescavam. E olhando para eles, Jesus diz assim, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens.
Então nós entendemos que aqueles que seguiam Jesus também receberam uma missão de Jesus. E Jesus chama aqueles para andar com ele, para que eles possivelmente lá na frente vá pescar homens. Meus irmãos, esse processo que esses homens iriam agora viver era um processo totalmente diferente de qualquer outro processo. Não há na humanidade nenhuma proposta por nenhum filósofo, por nenhum mentor, por nenhum líder, proposta igual a essa. Jesus está falando para os seus discípulos que eles se tornariam como ele e que como ele, eles iriam pescar homens. Que coisa maravilhosa! E dessa forma Jesus montou o seu grupo. E o seu grupo é um grupo extraordinário, porque ele é composto por pessoas de que não tem nenhuma excepcionalidade. Não são pessoas extraordinárias. O grupo de Jesus, como todos nós aqui conhecemos, ele é um grupo que aparentemente é fraco e desprezível. É um grupo onde tem aquele que roubava, aquele que recebia impostos, e imposto mais do que devia. O grupo de Jesus é composto por homens que não têm tanto conhecimento, não têm tanta letra, não têm tanta cultura. São pescadores. O grupo de Jesus é um grupo em que não se pode esperar muita coisa, porque, meus irmãos, nós conhecemos a história e a história do envolvimento dos homens com Deus. Essa história vai nos demonstrar que Deus é todo soberano em todo tempo e tem todo poder. O homem nada tem, nada pode oferecer, mas nas mãos de Deus ele se torna alguém extraordinário. Aleluia. E eu tenho certeza que esse grupo enxergou em Jesus, eles enxergaram em Jesus capacidades que somente Jesus poderia dar para eles. Esses homens não receberam dos sacerdotes devida atenção. Esses homens não receberam de nenhum grupo naquela época a atenção talvez que Jesus dispensou para eles. Não houve aqui nenhum escriba chamando eles para pertinho, para falar assim, vou lhes ensinar a ler as escrituras. Não houve nenhum fariseu que chegou pertinho dele para falar, vou lhe ensinar a interpretar as escrituras, e assim você vai entender melhor o seu relacionamento com Deus. Não houve aqui nenhum saduceu para chegar pertinho deles e falar assim, vou lhe ensinar os caminhos da espiritualidade, e assim você vai ter um relacionamento mais íntimo, mais espiritual com Deus. Não houve nenhum desses grupos que dispensou atenção a eles. Mas Jesus está caminhando na beira da praia, Jesus olha para eles, Jesus não pertence a nenhum grupo, Jesus é Senhor de si mesmo. A palavra de Deus diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada do que foi feito se fez senão por causa dele. Então Jesus está andando na beira da praia, tem tudo a oferecer para eles, eles olham para Jesus. E uma das declarações mais extraordinárias neste grupo aqui é a declaração, meus irmãos, em que um deles vai dizer a Natanael, quem é esse Jesus? Ele chega até ele e diz, achamos o Messias. Olha que declaração extraordinária, porque achar o Messias é achar o Salvador, é achar o cuidador, é achar o que zela, o que lidera, é o que guarda. Então é chegado e é dito isto a ele.
Meus irmãos, e esses homens vão se relacionar com Cristo. Mas o extraordinário deste relacionamento é a proposta de Cristo para estas pessoas. Jesus não chama eles para andar do seu lado simplesmente por andar e para ter um status ou uma fama. Jesus não chama eles para andar do seu lado simplesmente para que seja dito: vejam aqueles que estão seguindo o grande profeta Jesus. Vejam aqueles que estão seguindo Jesus. Olha lá eles, como eles se vestem, como eles comem, como eles dormem, como muitos fariseus observaram os comportamentos deles. Lembram quando eles foram colher espigas em um dia que não era permitido? Chegaram para Jesus e falaram: Jesus, você está vendo não os seus servos colhendo espigas? Ou você não observa que os seus seguidores não estão lavando as mãos para comer os alimentos? Eles nem observam a lei de Moisés e nem a tradição dos homens. Os seus servos são indisciplinados. Observe que Jesus não chamou eles para que eles fossem afamados, para que eles fossem notados com suas excepcionalidades. E talvez aqui, penso eu, seja um dos motivos pelos quais Jesus não chama um sacerdote, não chama um escriba, não chama um fariseu, porque são pessoas com excepcionalidades, têm tudo para oferecer, são pessoas de pompa, né? Então Jesus exclui esse grupo. Não quero um grupo como este, que se preocupa com o exterior, mas não com o interior. São como sepulcros caiados, que por fora são lindos e belos, mas por dentro está tudo podre. Jesus então chama homens, pessoas que não têm capacidades extraordinárias. Eu não sei se você já se identificou com este grupo, mas eu sei de uma coisa: você foi chamado, está aqui, e certamente você também não tem nenhuma excepcionalidade. Você não é uma pessoa extraordinária. Você não é uma pessoa que está acima de todas as outras pessoas. Ei, observe, cada um de nós aqui, não há em nós nada que se diga como é especial. Pelo contrário, todos nós aqui, pelo que observamos, somos servos um do outro, devedores um do outro, e não tem nada de especial em nenhum de nós, nem no pastor, nem no presbítero, nem no diácono, nem na cantora. Ninguém é especial neste lugar. Já observou? Não tem no nosso meio físico, não tem no nosso meio pessoas que estão descobrindo o mundo e oferecendo coisas grandiosas. Já observou que no nosso meio, nós, em nosso conjunto, somos pessoas que não temos muito a oferecer? Não nos parece que somos iguais aos discípulos? E Jesus nos chamou com um grande chamamento. O chamado para os discípulos é: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. É um chamado extraordinário para a vida deles. Mas nesse chamamento, Jesus fala: eu vos farei, ou vos tornarei, ou vocês serão preparados, ou se preparem, porque agora vou ensinar vocês o objetivo principal do meu reino. Se preparem, porque eu tenho uma proposta no meu reino lá na frente, e vocês serão preparados para ela. Quando no grande dia eu vinha até vocês e disser assim: ide por todo mundo, anunciai o evangelho. Todo aquele que crer será salvo. Jesus está falando para eles: eu vou ensinar vocês. Jesus, quando te chamou, você não tinha o que oferecer. E ele disse e te propôs algo: eu vou ensinar você. Você não sabe nada, mas eu sou o mestre. Vou ensinar para você todos os detalhes, tudo o que eu preciso. E o que nós observamos é que no nosso conjunto, Deus, ou o próprio Cristo, ou o Espírito Santo,
nos chamou a cada um segundo a sua particularidade. A palavra de Deus vai nos dizer que o Espírito Santo distribui os dons a quem Ele quer e como Ele quer. Esses dons são distribuídos pelo Espírito Santo e Ele vai distribuindo na sua igreja. E cada um que vai recebendo o seu chamamento, vai recebendo também essa advertência que Ele está preparando, que Ele está ajustando, consertando, moldando. Bom, eu era pescador, agora o que eu vou ser? Bom, vai continuar pescador, só que não de peixe, mas de homem. Aleluia. Bom, mas para pescar peixe eu lançava anzol, colocava uma minhoca, uma isca na ponta e lançava a vara. Ou eu lançava a rede para buscar os peixes. Como que eu vou fazer para pescar homem? Bom, agora para pescar homem será diferente. Não será simplesmente pegar a rede e lançar, não. Eu vou preparar o seu interior, vou preparar o seu coração, vou preparar os seus pensamentos, vou disciplinar você, para que você aprenda no meu reino a como pescar homens. Aleluia. Então nós entendemos que Jesus Cristo vai nos preparando em todo o tempo para sermos servos fiéis no seu reino, o reino dele, que ele determina como que se pesca, que ele determina quem irá pescar, que ele determina quem irá realizar essas obras. Mas espera lá, como será então as nossas pescarias? Todos irão lançar rede? Não, nem todos. Muitos terão que preparar as redes e deixar ali para que os homens que vão lançar as redes venham pegar elas para lançar. Nem todos irão lançar redes. Haverá aquele que terá que subir no barco e limpar o barco, para que o barco fique limpo, para que os pescadores em vindo não precisem limpar o barco. Porque quando eles vier, eles deverão lançar a rede e não limpar o barco. Haverá homens que deverão costurar as redes. As redes são importantes. É elas que vão ser lançadas e que vai trazer o grande fruto. É ela que vai trazer todos os objetivos daqueles que estão no barco. No barco, tanto estão esperando os peixes, aqueles que limpou o barco, aqueles que costuraram as redes e aqueles que lançaram as redes. Todos aguardam uma só coisa. Jesus é o homem que prepara a todos. Jesus é o homem que está preparando a todos. Observe aqui na palavra de Deus. Jesus, ele se aproxima de Jerusalém. E chegando a Betfagé, uma região já próxima de Jerusalém, ao Monte das Oliveiras, ele envia 2 discípulos. 2 discípulos então são escolhidos. Escolhidos para quê? Eles são escolhidos para ir buscar uma jumenta que acabou de parir. É uma jumenta e um jumentinho. Eles são escolhidos para esta honrosa tarefa. Jesus está em cima do Monte das Oliveiras, esperando os discípulos chegarem com a jumentinha. E Jesus instrui eles em todo o tempo. Ele diz assim para eles: vocês vão descer, vão ver 2 jumentas, ou uma jumenta e um jumentinho. Eu quero que você pegue eles. E quando você pegar eles, e que você for trazer, vão te perguntar assim: o que estão fazendo? Vocês irão dizer: o meu mestre pede a jumenta e o jumentinho, mas ele vai devolver. Aleluia. E então você traga para mim a jumentinha, a jumenta e o jumentinho. E tendo feito isso, descem os discípulos com uma grande missão. A missão deles é pegar jumentos, é ir atrás de jumentos. Interessante como nos soa tão sem importância
ir atrás de jumentos. Me parece que não é uma tarefa tão honrosa. Até mesmo me parece que não tem importância essas coisas. Espera lá, pegar jumentos e levar até o mestre. Mas ele é o mestre. E ele quer jumentos. Ele está pedindo. Imagina os dois descendo o monte, um olhando para a cara do outro e falando: para que ele quer jumento? Se ele nos fez caminhar todas essas distâncias a pé, cruzar de cidade em cidade a pé, e agora ele quer jumento. Um olha para o outro e fala: mas claro, né? O tanto que nós já andamos, o meu pé já está calejado, as batatas já estão doendo, eu já perdi até 20 quilos. Tu acha que não é hora da gente começar a melhorar aqui o nosso grupo? Nós estamos precisando de jumento mesmo para montar em cima e ir. Cogitações dos corações dos homens, que sempre tem um palpite na obra de Deus. Cogitações nos corações dos homens, que estão sempre pensando que a obra de Deus vai caminhar melhor do seu jeito, ou da forma como pensam. Cogitações dos nossos corações. Você já percebeu que você já cogitou tantas coisas boas para essa obra? Você percebe que você já deu tanta sugestão no seu coração, já falou com o seu próximo, com o seu amigo, com o seu vizinho, que era melhor termos jumentos nesta obra, que a obra vai voar como nunca, será a obra mais extraordinária desta região. Cogitações dos corações dos homens. É sempre assim. Se eu for perguntar a cada um aqui: o que você acha que nós devemos fazer de melhor para esta obra? Todos terão um palpite, todos terão uma indicação, todos irão oferecer sugestões, e virão sugestões das mais inimagináveis possíveis. Virá sugestões como: acabe com o púlpito, tire o púlpito fora, arranque as cadeiras, vamos deixar apenas algo simples, a palavra de Deus aqui, ou vamos mudar os bancos, ou vamos tirar o som, vamos talvez colocar homens intercedendo na hora da palavra, mulheres de um lado, homens do outro, vamos dividir as coisas, tudo sugestivo e sugestão dos homens. Os dois discípulos desciam pertencendo ao grupo de Cristo, para a obra de Cristo, com a missão de Cristo. Mas a probabilidade de que eles cogitassem das coisas dos homens eram grandes, se não posso dizer 100%. Pertencem à igreja, estão na igreja, esses discípulos. Mas ainda assim, pensam como os homens. Nós nunca pensamos exatamente, ou talvez não temos certeza 100% se estamos fazendo a vontade de Deus e a obra de Deus. Olhe para você, Deus te comissionou, te chamou com um lindo chamamento, mas você tem certeza que está fazendo do jeito certo? Deus manda os discípulos ir buscar jumentos. Eles estão indo buscar jumentos. Eles vão buscar jumentos. Mas os seus corações palpitam constantemente sobre o que estão fazendo. Os seus corações pulsam ou quase saltam pela boca com os seus pensamentos humanos, questionando sempre a obra de Deus, chamados por Deus, comissionados por Deus, com uma missão de Deus, mas com o coração nos feitos dos homens. Que coisa estranha nós observamos aqui. Os nossos dias estão cheios disso.
Olhe para você. Como você está. Você não é ninguém que foi excluído da obra de Deus. Você não está excluído do chamamento de Deus. Você não está fora da comissão de Deus. Todos fomos comissionados, chamados, com uma missão. Mas tem um detalhe: como está o coração? Isso faz toda a diferença para nós. Porque nós podemos estar realizando a obra de Deus, mas com um coração cheio de palpites, de incertezas, de inseguranças. Nós podemos estar caminhando lado a lado, indo buscar jumentos, mas com um coração muito distante daquilo que o Senhor nos mandou. Eu tenho certeza que quando Jesus chamou os discípulos, Ele chamou para que eles vivessem 100% do seu chamado. E muitos de nós não vivemos os 100%. Eu estou mostrando que esses discípulos aqui, possivelmente, passou por um período em que não estavam em 100% daquilo que foram chamados. As suas obras no exterior, parece que sim, mas o seu coração, no seu interior, diz não. Então nós andamos na obra de Deus dessa maneira, cheios de palpites, cheios de indicações. E isso quando o nosso coração, não só o nosso coração, está cheio de palpites, mas também quando o nosso comportamento diz exatamente o que o nosso coração sugere. E nos dias de hoje é muito mais fácil o nosso comportamento realizar aquilo que o nosso coração está sugerindo. É muito mais fácil, porque hoje nós não estamos vendo Jesus com os nossos olhos, como esses discípulos viam. Pelo contrário, o que nós estamos vendo hoje é um pastor que mais possivelmente é mais pecador do que qualquer um outro aqui. E se ele é mais pecador do que qualquer um outro, eu não lhe devo nem sequer atenção, nem sequer ouvidos. Por que esse pastor vai direcionar a minha vida? Direcionar o chamamento que Deus chamou para mim? Longe de mim esse pastor, longe de mim as suas mãos, longe de mim os seus pensamentos, longe de mim as suas sentenças e as suas conclusões. Eu vivo da forma que eu quero. É essa a direção dos nossos corações. E é isso que o nosso comportamento diz. Jesus manda eles para pegar jumentos. Jesus te mandou fazer o quê? Eu lembro de algumas tarefas que os discípulos tiveram, tarefas honrosas, como alimentar a multidão, pegar os cestos cheios de pão, ir até o faminto, entregar nas mãos do faminto o alimento necessário, saciar a fome daquele que padecia necessidade. Eu lembro de tarefas honrosas, como a missão dos 70, que Jesus dá autoridade a todos eles, e disse assim: vão de 2 em 2, curai os enfermos, expulsai os demônios. Que coisa extraordinária! Imagina eles naquela missão, regozijando de alegria, delatando para Jesus todos os feitos. E no maior de todos eles ficaram impressionados como os demônios se sujeitavam. Que coisa extraordinária, Jesus! Eu falei: sai em nome de Jesus. O demônio, um ser espiritual que dominava uma pessoa, que aprisionava ela, que castigava ela, logo obedeceu e se foi. A pessoa teve vida novamente e foi restaurada.
feitos extraordinários. Mas agora Jesus chama 2 discípulos. Por que não foi 4? Por que não foram todos e ele ficou esperando? Ele chama 2 discípulos. E diz aos 2: me traga jumentos. A igreja do Senhor, em todo o seu corpo, e que todo o corpo, a palavra de Deus, o apóstolo vai nos ensinar, é todo importante. Ela vai nos demonstrar que todo o corpo tem ofício, e que nada no corpo fica sem ofício. Ou me diz algo no seu corpo que não tenha ofício. Me diga algo no seu corpo que não serve para nada. Todo o seu corpo é importante. Tudo é importante. Cada detalhe de você é importante. Você quer ver algo que talvez você diga que não tem importância e que não, talvez lhe faria falta, e eu vou te mostrar que faz? Raspe a sua sobrancelha. Raspe a sua sobrancelha, ande por aí. É algo que você olha, não tem tanta importância. Arranque cada fio da sua sobrancelha. Faz aquilo que eles estão fazendo hoje, né? Arranca a laser, para não nascer nunca mais. E depois, volta e me diga se não tem importância. Perceba que o corpo é importante. Se você me falar que a orelha não é importante, arranque ela e me mostre. Mas esse desafio eu faço para um jovem solteiro. E aí depois eu quero saber quando é que ele vai casar. Vai ter que ser milagre. Vai ser jejum, monte, oração. Até aparecer uma e fala: meu filho, tu é lindo. Porque diz que o amor é cego, né? Aí quando eu for casar aqui eu falo: o amor realmente é cego. Ó, cortou a orelha, né? Ei, tudo no corpo tem ofício. E Jesus pega 2 dos discípulos e manda ir buscar jumentos. A Bíblia vai nos mostrar que em todo o tempo que Jesus está com os discípulos, Ele está comissionando eles para algo. Dai-lhe voz de comer, como no Sermão do Monte, buscar jumentos, preparar a ceia, vai a uma casa assim, prepara tudo, estou chegando. Se você foi chamado por Cristo, você não pode ficar e nem estar sem ofício, porque você pertence ao corpo de Cristo. E se você pertence ao corpo de Cristo, no corpo nada é morto, tudo tem ofício. A Bíblia diz que Ele vem buscar o corpo dele. A Bíblia também nos diz que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Nada que é morto está no corpo. Jesus vem buscar os vivos. Se você for discorrer todo esse capítulo, você vai observar alguns aspectos interessantes. No capítulo 21, você vai observar que, após Jesus descer, e que todos gritam: Hosana, Hosana ao filho de Davi, ele vai até o templo. E esse povo vai gritando, e as crianças gritando: Hosana, Hosana ao filho de Davi. Ele purifica o templo, é assim que é chamado, limpa o templo. E as crianças continuam gritando: Hosana, Hosana ao filho de Davi. Ele cura as pessoas, e as crianças continuam gritando: Hosana, Hosana ao filho de Davi. Isso incomoda tanto alguns dos fariseus, ou dos sacerdotes, ou dos principais dos sacerdotes, que eles chegam até Jesus e dizem assim: ó, você não está escutando o que eles estão falando a respeito de ti?
E aí vem aquela declaração extraordinária de Jesus. Você também não leu que das crianças suscita o perfeito louvor? Esse momento aqui é um momento ímpar e particular do próprio Cristo. É um momento profético, cuja palavra de Deus diz assim a Jerusalém: Jerusalém, eis aí o teu rei, montado num jumentinho, cria de jumenta. E Jesus está no Monte das Oliveiras. Ele é o rei que dá as ordens, que os discípulos obedecem. Traz a jumentinha e ele começa a descer. É um momento de festividade. E os homens, as mulheres, as crianças, vendo Jesus descendo com a jumenta, pega ramos de oliveira, pega panos, e começa então a grande encenação ao filho de Davi. Quem é o filho de Davi? Conforme eu falei e conforme o texto diz, ele é o rei. E o rei dá ordens ao seu povo. Ele direciona o seu povo. Ele está ensinando os seus discípulos em cada detalhe. E os seus discípulos estão aprendendo em cada detalhe. Quando Jesus terminava algumas parábolas que eles não entendiam, e eles, sabendo que Jesus era o mestre que as havia chamado, eles iam até Jesus e diziam: mestre, explica-nos a parábola. E Jesus começava a ensiná-los então a parábola. E toda parábola tinha, sim, meus irmãos, uma instrução real, que eles aprendiam. Nós temos então, depois que Jesus purifica o templo, depois que Jesus cura no templo, depois que Jesus ensina o sumo sacerdote, Jesus neste capítulo aqui, ele vai falar da figueira sem fruto. Jesus, ele vai sair então, tem fome, ele vai caminhar, e ele vai atrás de uma árvore sem fruto. Para que uma árvore sem fruto nas Escrituras? De que valor tem isso para nós? Falar a respeito da fome de Cristo, e de que ele vai até uma árvore que nada tem para lhe oferecer. Qual valor tem? Bom, mas a palavra de Deus, ela nos diz que toda a Escritura é proveitosa. Então ela tem sim algum valor. Jesus ordena a árvore sem fruto que morra, porque para ele nada serve. Então, se nós fomos chamados, nós temos função, e a função que nós temos no reino vai dar frutos para o Senhor. Bom, mas como são os nossos frutos? Não importa como são os nossos frutos, o importante é obedecermos ao Senhor, e que Ele faça aparecer os nossos frutos. Depois, nós vamos ver neste mesmo capítulo, e são duas parábolas de encerramento deste capítulo. Uma é de dois irmãos, que o pai chega para eles e diz: vai hoje e trabalha. Um diz assim: vou sim, mas não vai. O outro diz assim: não vou, e foi. Jesus então pergunta aqui para os líderes religiosos: qual deles foi obediente ao Pai? E eles então retornam a resposta: aquele que disse que não ia, mas foi, esse foi obediente. Jesus certamente, esse foi obediente. E Jesus está começando a dar uma lição para eles, porque esses dois filhos aqui representam os dois maiores momentos
e as duas maiores escolhas de Deus: de Israel como filho e da igreja como serva. Israel é o primeiro filho, é o filho que diz: vou te obedecer em todas as coisas, e depois termina não obedecendo. O segundo momento é a igreja do Senhor, que diz que não iria fazer nada, mas que no final acaba fazendo tudo que o Pai manda. Depois nós vamos ter a palavra dos lavradores maus. E aqui é uma palavra mais completa que Jesus vai dar a eles. É dito que um senhor arrendou um campo, e esse campo foi arrendado a alguns lavradores, e que no determinado momento o senhor mandou cobrar a sua parte, e manda os servos. Os servos vão, e eles logo matam eles. A isso nós sabemos que Deus mandou os profetas a Israel, e Israel matou todos eles. Jesus, certa vez, diz, clamando a respeito da grande cidade: Jerusalém, Jerusalém, que mata profetas que a ti são enviados. Depois, aquele senhor envia o filho, porque o julgamento daquele senhor é: certamente ouvirão o meu filho. Mas nós sabemos que a história aqui diz que o filho também foi morto. Mataram ele. Jesus falando para as autoridades, os principais dos sacerdotes. Jesus já estava falando da sua morte para os principais dos sacerdotes. Mataram o filho. Jesus já está declarando para eles. E então Jesus faz uma pergunta: o que acontecerá, pois, quando o Senhor dessa terra vier a esses lavradores maus? E eles então respondem: certamente fará tudo quanto eles fizeram aos servos e aos filhos e ao filho. Jesus então declara que o Pai tiraria o reino deles e daria a outros. Tiraria do povo e faria de um povo que não é povo, povo dele. Há muita coisa para nós aprendermos aqui. Certamente você não está indo buscar jumentos. Jesus não te mandou buscar jumentos. Você não está indo atrás de jumentos. E quão honrosa tarefa você estaria agora se Jesus tivesse te mandado buscar jumentos para ele. Mas Jesus te comissionou para algo. E no ápice da sua comissão, no ápice da sua grande tarefa, certamente será uma tarefa gloriosa. Mas nesse momento agora, talvez, você tenha que buscar jumentos. Como é difícil para nós algumas tarefas que nos parecem tão simplórias e desnecessárias. Como é desprezíveis coisas de pouca importância. Eu prefiro expulsar demônios, curar os enfermos, fazer prodígios, realizar maravilhas, do que fazer tarefas insignificantes. Mas se Jesus comissionou o seu servo, a palavra é que ele nos tornaria pescadores. Mas o tornar aqui é exatamente uma determinação de tempo. O ir buscar jumentos faz parte da determinação do tempo, da proposta que Jesus tinha feito para eles. Eu vos farei pescadores de homens, mas antes vai buscar jumentos,
Vai cuidar de coisas simples. Vai cuidar de coisas que você considera insignificantes. Você não irá realizar coisas extraordinárias se as coisas pequenas são desprezadas. Muitos fogem das coisas pequenas e irrelevantes. Querem sempre estar no ápice de todas as coisas, nos bons momentos, nos melhores lugares, mas nunca nos piores. Nós queremos ser contado como a história dos grandes heróis, mas nunca queremos passar pelo processo de formação do herói. Nunca. Olha para Sansão, nazireu, ter que deixar o cabelo crescer, não beber vinho, não tocar em coisa impura. Nós contamos sobre a sua força, mas não contamos como ele teve que passar. E o mais certo é que hoje todo mundo julga Sansão e ele não é um bom herói para se citar, né? Não, ele não é um bom herói não, pastor. Bom, Elias talvez te é um bom herói. É ele que ora e fogo cai do céu e queima 400 profetas de Baal. Como eu queria ser Elias, orar a Deus, fogo cair do céu. Mas ninguém quer passar pelo processo de Elias. Há tantos processos que nós precisamos passar, e que muitos de nós estamos fugindo, correndo, não querendo, considerando desnecessários. Há tantos processos que nós desmerecemos, porque consideramos pequenos, não tem a grandeza. Não, eu quero pregar, eu quero pregar. Quando a gente entra para o grupo da igreja do Senhor Jesus, parece que o principal é pregar, pregar, pregar. Quando você entra para o grupo da igreja, o principal é você ser transformado à imagem e semelhança de Cristo. Esse é o principal para todos nós. E à medida que nós somos transformados, meus irmãos, nos tornando a semelhança dele, eu entendo que a partir daí toda a autoridade nos é dada para pregar. Mas nós queremos pregar segundo o que nós entendemos é a grande comissão. Eu fui enviado, eu tenho que ir, eu tenho que correr. Mas eu ainda não aprendi a amar o meu próximo, eu ainda não aprendi a amar o meu irmão, eu ainda não perdoei, eu ainda estou num processo de libertação, mas eu quero pregar, porque pregar é o mais importante, pastor. Não, eu quero pregar. Jesus fala para eles: vai atrás de jumentos. Quero jumentos. Não, Jesus, eu quero estar aqui contigo, participar deste mover santo. Não, eu quero que você vá atrás de jumentos. Nós queremos pregar. A Bíblia nos diz que nós somos como uma carta escrita. Eu te pergunto, o que está escrito aí? O que está escrito? Nós logo alto nos justificamos, está escrito, santificado, regenerado, nascido de novo, tá? Eu sei que o processo de santificação, ele não é um processo instantâneo, mas é um processo continuado. E por processo continuado entendemos que pecamos todo o tempo.
A grande verdade é qual é a tua reação diante dos teus desafios, diante dos teus pecados, diante da oportunidade de falar bem de Jesus e tu fala mal do teu irmão, diante da oportunidade de glorificar a Deus e tu fala mal do teu pastor. Como é que é? Não, Jesus me purificou de todo qualquer pecado, mas nós estamos pecando. Eu fui lavado e remido, ungido, aspergido, mas ainda está falando mal da irmã, mas ainda está falando mal do irmão. Nós caímos facilmente em todas as ciladas, mas nos entendemos como os grandes participantes do reino. No verso 10 diz assim: entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? A resposta é: as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Jesus significa muita coisa para mim e para você. Nós entendemos que Ele pagou um alto preço, mas nos dias de hoje, nós não queremos saber disso. Nós não queremos saber de preço, nós não queremos nos humilhar, nós não queremos nos reconciliar. Nos dias de hoje nós falamos assim: ó, não, Deus sabe do meu pecado e eu sei que um dia Ele me livrará dele. A ordem de Deus é assim, ó: arrependei-vos. A ordem de Deus é: arrependei-vos, mas nós falamos assim: não, Deus sabe do meu pecado, um dia Ele sabe que eu vou me livrar dele. A ordem é arrepender. A ordem é arrepender do pecado. É arrepender. Sabe o que é interessante, irmãos? Eu até estava falando para um amigo, eu vi um ímpio defender um crente, e um crente condenar outro crente. Eu vi um ímpio defender um crente com unhas e dentes, e eu vi um crente condenar um crente com toda a força da sua língua. Que paradoxo incompreensível que nós vivemos nos dias de hoje. Os crentes condenando e o mundo justificando. Que coisa incompreensível. Hoje nós mais condenamos do que justificamos, do que defendemos. Jesus falou que um reino dividido ele não subsiste, mas nós dividimos o reino com as nossas práticas de condenar uns aos outros. Onde nós vamos parar? Cristo nos comissionou com um lindo comissionamento. Você não vai anunciar o reino sem que antes você entenda o reino. Eles não anunciaram o reino sem que antes eles entendessem o reino. Mas nós queremos anunciar o reino sem entender o reino. Como que tu vai anunciar o reino sem entender o reino? Nós estamos desse jeito. Agora, como que eu vou entender o reino? Me submetendo ao reino. E hoje nós não queremos mais submissão ao reino, porque é pesaroso submetermos ao reino. Submeter ao reino significa que agora eu tenho uma cruz para carregar. Significa que agora eu tenho que largar todo o meu achismo e me render ao reino. Mas nós não queremos mais a cruz.
Jesus falou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Hoje nós não queremos nos negar. E Jesus diz assim, ó: depois que você se negar, tome a sua cruz. É o peso de se negar. É pesado se negar. É pesaroso se negar. Porque aqui vai ter afronta. Porque aqui o pastor vai falar assim: meu filho, é hora de você limpar o chão. E você vai dizer: não vou não. Isso é insignificante para mim. Pastor vai falar: é hora de capinar. Vou não. Isso é insignificante para mim. Porque você ainda não abandonou o teu eu. É hora de lavar a panela. Tô fora. Vai arrancar os esmaltes da unha. É hora de lavar o banheiro. Eu? Esse banheiro sujo, imundo, fedido, nem na minha casa eu lavo. Quanto mais lavar na igreja. Com esse monte de gente aqui usando, acabando com o banheiro. Estou fora. Não tem problema. Porque Jesus vai levar a igreja. A igreja está vivendo igreja. Debaixo do reino. Aquele que quer vir após mim, negue-se. Vai atrás de jumentinhos. Tome sua cruz. Aí vem e segue-me. É tarefas. Eu acho que eu podia ter pregado esse texto hoje, sabe? Que aí eu ia falar de um tanto de coisa, né? Que hoje eu não fui textual, né? Eu não fui aqui um exegeta, né? E quem sabe da próxima vez. Não fui tão hermenêutico. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Que eu fui preciso naquilo que Deus queria falar com a gente. Irmãos, nós precisamos despertar na obra de Deus. Nós não podemos viver como mortos, cegos, desentendidos. Nós precisamos entender que todos nós fomos chamados, todos nós fomos comissionados, e nós precisamos exercer o nosso chamamento. Para Israel teve uma sentença: chamarei povo aquele que não é meu povo. Nós não precisamos esperar sentenças de Deus, não, irmãos. O que nós precisamos é nos entregar ao chamamento de Deus para as nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus.